Hoje no Papo com o Especialista o tema é tabagismo. A epidemia de tabaco é a principal causa de morte, doença e empobrecimento. É uma das maiores ameaças à saúde pública que o mundo já enfrentou, sendo responsável pela morte de mais de 8 milhões de pessoas por ano. Mais de 7 milhões dessas mortes são resultado do uso direto do tabaco, enquanto mais de 1.200.000 mortes são resultado de não fumantes expostos ao fumo passivo. Quase 80% dos mais de 1 bilhão e 100 milhões de fumantes em todo o mundo vivem em países de baixa e média renda, onde a carga de doenças relacionadas ao tabaco e morte é mais pesada. Os usuários que morrem prematuramente privam suas famílias de renda, aumentam o custo dos cuidados de saúde e impedem o desenvolvimento econômico. Por esses e outros motivos, todos os anos, no dia 31 de maio, a OMS e seus parceiros em todos os lugares comemoram o Dia Mundial Sem Tabaco, destacando os riscos à saúde associados ao uso dessa substância e defendendo políticas eficazes para a redução do consumo. Para falar sobre o problema, a convidada de hoje é a médica pneumologista e docente do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Botucatu, doutora Irma de Godoy. Vamos então ao Papo com o Especialista. Bom, o tabaco, de uma forma geral, né, ele tem uma série de efeitos negativos. Aliás, ele só tem efeitos negativos, né? E esses efeitos negativos não são só respiratórios. As doenças respiratórias são bastante comuns nesses pacientes, como a bronquite crônica, o enfisema, piora da asma, o câncer de pulmão, que é o câncer que mais mata em homem, né, e é o segundo em mulheres. E também você tem outros problemas que são até mais frequentes e que são problemas que levam ou a perda da capacidade física, ou a perda do trabalho, ou a morte, que são os eventos cardiovasculares em geral, né, os infartos, as doenças cardíacas, todas as doenças cardíacas estão associadas com o tabaco, e também as doenças vasculares periféricas. Então você tem aí praticamente, né, todos os cânceres de uma forma geral também estão associados. Alguns cânceres que as pessoas não imaginam, além do câncer do pulmão, como por exemplo o câncer de bexiga, né, extremamente associado ao tabaco. Então você tem um efeito sistêmico do tabagismo no organismo, não existe uma área específica, né? O pulmão é o que está mais, digamos, exposto, mas você tem efeitos negativos em todos os órgãos do corpo. O tabaco convencional, que é o tabaco combustível, ele tem mais de 7.000 substâncias, né? Algumas delas são substâncias que são cancerígenas, outras substâncias elas são tóxicas para o pulmão, embora não sejam cancerígenas, levam a um processo de inflamação do pulmão, a um que a gente chama de estresse oxidativo, né? E essas alterações, elas começam no pulmão e se disseminam pela corrente sanguínea para todo o organismo. Então você acaba tendo um processo inflamatório muito importante do pulmão e você pode ter modificações levando aos cânceres, né? Isso com relação ao cigarro combustível. Hoje em dia a gente tem outros tipos de tabaco, né? Tanto o tabaco inalado ainda, né, como os narguilés ou a xixa, que a gente chama, o cigarro cachimbo d'água, como os cigarros que as pessoas entendem que são mais orgânicos, digamos assim, os cigarros enrolados em palha ou em papel, que são igualmente ou até mais tóxicos, porque você não tem controle nenhum a respeito da quantidade de nicotina ou de tabaco que você está usando. E agora nós temos a moda nova dos cigarros eletrônicos,
que também a gente sabe que tem mais de 2.000 substâncias, algumas delas também cancerígenas, que causam doenças respiratórias e doenças sistêmicas, e que a gente ainda, né, não se conhece com certeza todos os componentes, porque esses cigarros eletrônicos, eles contêm, além da nicotina, que é em uma quantidade muito elevada, ele contém saborizantes, aromas, né, e outras substâncias. É uma mistura de substâncias que foram feitas, algumas para comer, mas não para inalar, que estão indo para dentro do pulmão. Então, realmente, hoje a gente tem uma série de outras complicações pulmonares que ainda não conhecemos totalmente o mecanismo. Eu vou dar uma resposta bem curta. Não existe nível seguro de exposição ao tabaco em qualquer condição. Parar de fumar é a melhor atitude para sua saúde de uma forma geral. Então, você tem aí, em termos de saúde, de medidas para a melhora da saúde, é a medida com melhor custo-benefício. Então, se você parar de fumar, você tem algumas modificações que são rápidas, como as modificações de sentir gosto, de sentir melhor o sabor, o cheiro das coisas, né? Você começa a ter pode ter diminuição da tosse, você começa a ter uma diminuição rápida, isso em 6 meses você já começa a ter diminuição de alterações cardíacas, dos eventos cardíacos, das complicações cardíacas, e você começa a perda, né? Quando a gente nasce, a gente começa a desenvolver o pulmão. Esse pulmão, ele atinge uma maturidade por volta dos 20 anos, 25 anos, depende do sexo. E quando você fuma, você começa a ter uma perda, a partir dos 40 anos, você começa a ter uma perda normal do pulmão, mesmo que você não fume. Se você fumar, essa perda é muito mais acelerada. Quando você para de fumar, essa perda volta àquela perda que é esperada, né, para uma pessoa que não fuma. Então, aí você volta a ter isso. Então, para algumas doenças, como para a bronquite crônica, o paciente com bronquite crônica e enfisema, quando ele para de fumar, ele volta a não perder mais função pulmonar do que aquela que ele já perderia se ele não fumasse. Então, esses benefícios são muito importantes. Então, realmente, a melhora, né, da pessoa que fuma em curto prazo, ela começa a ter benefícios já depois de 2, 3 semanas. A partir dos 6 meses já começa a ter benefícios muito importantes cardiovasculares e também benefícios em termos de função do pulmão. Parar de fumar não é fácil, né? Eu acho que isso precisa ficar bem estabelecido, que a pessoa precisa estar decidida a parar de fumar. Por quê? Porque a substância que faz com que a pessoa fume constantemente é a nicotina. A nicotina, ela causa uma dependência que é mais forte do que a dependência à heroína ou à cocaína, né? Então ela é uma dependência extremamente forte. Então a pessoa precisa estar disposta a tentar. Isso é importante. Normalmente a pessoa precisa de mais de uma tentativa para conseguir parar de fumar. Mas a gente costuma dizer que só para quem tenta. Quem não tenta não vai conseguir parar. Então, não importa se ela faz 4, 5 tentativas, 6ª tentativa, tem gente que para na 7ª, 8ª tentativa, mas afinal ela consegue parar. Então é preciso uma decisão pessoal de procurar um atendimento para realmente ter a orientação com relação ao tabaco. E o tratamento envolve 2 questões. Uma questão é
conscientização da pessoa sobre tanto os prejuízos do cigarro como os benefícios em parar de fumar, e também em dar para as pessoas o que a gente chama de aconselhamento, né? O que ela faz se ela tiver vontade de fumar, o que ela faz quando ela vai, por exemplo, encontrar um grupo de amigos que fuma, o que ela faz quando ela tiver estressada, tiver um período ruim na vida, né? Períodos que são períodos estressantes. Então ela tem que aprender a lidar com essas questões. Isso é feito durante um treinamento em grupo ou individual, em que a pessoa recebe esses aconselhamentos, e isso é extremamente importante. Então o aconselhamento é muito importante. Agora, a gente tem alguns medicamentos que nos ajudam, que ajudam o paciente, né, a não sentir tanta falta do cigarro. Nós não temos nenhum medicamento que faz com que a pessoa fale assim: olha, eu não quero fumar mais, agora não sinto mais vontade. Não existe isso. O que existem são medicamentos que, uma vez você tendo parado de fumar, você vai sentir menos falta do cigarro do que se você não tomasse aquela medicação. Então existem remédios para isso, não temos uma gama muito grande, mas temos pelo menos 3 medicações aprovadas e que são muito eficientes para ajudar nesses casos. Para você ter uma ideia, né, nós temos 8 milhões de pessoas no mundo que morrem prematuramente por conta do uso do tabaco. Dessas 8 milhões, 1.300.000 pessoas são pessoas que nunca fumaram e que tiveram em contato com o tabaco passivo. O tabaco passivo, ele depende que a exposição à fumaça ou que sai da ponta do cigarro ou da boca do fumante. Então a pessoa está no mesmo ambiente que aquela pessoa que fuma, e ela pode ter ela vai ter os mesmos problemas de quem fuma, as mesmas doenças. Depende, se ela vai ter mais ou menos, depende de quanto ela é exposta. Às vezes a pessoa mora com uma pessoa que fuma a vida toda, então essa pessoa tem um risco maior, né? E quem tem risco maior ainda são as crianças, porque as crianças respiram mais rápido, têm um pulmão menor, não conseguem sair do ambiente. Elas às vezes não, se é uma criança pequena, ela não consegue sair do ambiente se tem um pai ou uma mãe fumando do lado. Então realmente as crianças têm morte súbita infantil, você tem mais otite, infecções respiratórias. Então você tem uma série de complicações que ocorrem nas crianças. E nos adultos são as mesmas doenças que ocorrem no fumante. Depende da exposição e de quanto que ele está exposto. Então não existe voltando àquela questão, nenhum nível de exposição ao cigarro que seja segura, ou ativa ou passiva. Então, na verdade, assim, o tabagismo por si, ele não aumentou os casos de Covid as pessoas que fumavam em si, só fumavam, elas não tinham um aumento do número de casos de Covid, mais Covid que as outras pessoas, né? Agora, houve um aumento da prevalência do tabagismo, isso foi identificado numa pesquisa da Fiocruz aqui no Brasil, das pessoas que fumavam durante a pandemia, por conta do estresse da pandemia, de todo aquele processo da pessoa ficar dentro de casa. Também o tabagismo está muito associado com transtornos mentais, como depressão, como ansiedade. Então tudo isso associado à pandemia, ele trouxe aí um aumento do tabagismo nas pessoas, né? Mas assim, você tem algumas doenças respiratórias que são pioradas pelo tabagismo, que tiveram realmente um risco maior de desenvolver formas graves da doença, né? Mas o maior problema que a gente observou foi esse aumento no número de fumantes durante esse período, por conta de toda essa situação de estresse, de ansiedade, depressão que aconteceu durante esse período.
campanhas de educação, né, de conscientização da população, elas são fundamentais. É muito importante que a gente tenha mensagens e que as pessoas saibam. Eu vou dar um exemplo muito claro, né? Hoje em dia tem algumas pessoas que acham assim, olha, eu não vou mais fumar o cigarro combustível porque eu sei que ele faz mal, né? Então eu vou usar outras formas de tabaco. Tabaco mascado, eu vou usar o que eu já falei aqui do tabaco inalado de outras formas. Por exemplo, se eu penso que a água vai filtrar o tabaco, que ele é menos arriscado, né? Vou usar um cigarro de palha porque eu acho que ele é orgânico. Então você não tem nenhuma medida, né, que realmente diminua o seu risco com relação a isso. E com relação à educação, ela é extremamente importante para que as pessoas realmente conheçam todos os riscos de todas as formas de tabaco, que ela tenha realmente um conhecimento claro. Olha, se eu fumar o cigarro combustível, eu tenho tal risco. Se eu fumar o cigarro orgânico, ou o cigarro com água, ou o cigarro eletrônico, eu tenho tais riscos. É preciso que as pessoas tenham consciência dos riscos que elas estão correndo. Mas mais importante ou tão importante quanto as campanhas de conscientização são as políticas públicas. As políticas públicas é que diminuem a prevalência do tabaco. Isso é claro no Brasil. Todos vocês lembram que quando foi instituída a lei de não se poder fumar em restaurantes, em bares, em locais fechados, houve uma queda significativa do número de fumantes no Brasil. Então, parar de você ter ambientes livres de fumo, você ter impostos, né, aumentados do tabaco, você ter a proibição da propaganda do cigarro, né, tudo isso são medidas políticas públicas. O pacote do cigarro ser um pacote que não tenha marca, que não tenha nada, que é o que a gente chama de empacotamento genérico do cigarro, é muito importante, porque você tem aquelas imagens que você coloca no maço, também são importantes, mas então essas políticas públicas são realmente o fulcro, né, a coisa mais importante para diminuir isso para a população em geral, né? Então a conscientização, ela tem um efeito mais individual naquele indivíduo para que ele tome a decisão. Mas se você tem uma política pública que impede de fumar em alguns lugares, a pessoa já começa a diminuir o consumo do cigarro naturalmente. Olha, os cigarros eletrônicos, eles foram lançados pela indústria porque eles observaram uma diminuição do consumo do cigarro combustível. Então não foi para ajudar ninguém. A indústria do tabaco quer ganhar dinheiro, então ela não foi para ajudar ninguém. Ela realmente fez isso para ter uma forma mais atual, que fosse mais apelativa para as pessoas fumarem, né? Então esses cigarros, eles contêm um número de substâncias muito alto, acima de 2.000, substâncias que a gente não conhece totalmente, contém algumas substâncias que são cancerígenas, contém sabores que são inalados, o que a pessoa deixa de ter aquele cheiro do cigarro, começa a cheirar morango, cheirar menta, e aí ela acha que isso é legal, né? Então, e o problema principal do cigarro eletrônico é que ele contém quantidades excessivas de nicotina, que são quantidades muito além daquela que tem no cigarro combustível comum. Por exemplo, se você pegar um dispositivo que tem 5.000 tragadas, né? Eu não sei em quanto tempo que a pessoa vai inalar aquilo, às vezes ela inala aquilo numa semana, às vezes ela inala aquilo em 2, 3 dias, isso corresponde a mais ou menos 12 pacotes de cigarro de 20 cigarros. Tá? É uma quantidade imensa de nicotina que tem aí. Então, a nossa preocupação com relação a isso é que isso é um desmonte da política pública que existe no Brasil. Então, nós estamos criando dependentes.
A outra coisa que é muito grave é que nós estamos criando dependentes muito jovens. E nós não conhecemos ainda quais as doenças que essas substâncias podem ocasionar no pulmão. Nós já tivemos uma epidemia de uma doença que acometeu o pulmão de uma forma muito intensa, né, nos Estados Unidos, com a morte de mais de 60 pessoas. E nós temos claramente em nossas atividades diárias encontrado pessoas com sintomas respiratórios, com perda de função pulmonar. Então as pessoas começam assim, você pega um indivíduo que tem 20 anos com o pulmão de quem tem 60. Então você começa a ter uma nova doença, novas doenças que vão realmente acometendo esses indivíduos e que ainda, né, nós demoramos muitos anos, por exemplo, para estabelecer a conexão entre tabagismo e câncer de pulmão. Então nós vamos demorar algum tempo ainda para que a gente tenha realmente qual o real efeito dessas substâncias no pulmão. Bom, essa é uma iniciativa que pretende oferecer à comunidade da Unesp como um todo informações sobre o tabaco de uma forma geral e sobre a nicotina. Por que a gente chamou isso de geração sem nicotina e não geração sem tabaco? Porque hoje você tem produtos que têm nicotina sintética, não é uma nicotina que foi extraída da folha do tabaco, é uma nicotina sintética. Então, o objetivo desse programa é realmente treinar as unidades, né, de saúde da Unesp para tratar o tabagismo, é realmente fazer com que a gente tenha uma conscientização. Então, são atividades de conscientização e de tratamento da adição à nicotina, da dependência da nicotina em todos os níveis, começando com os alunos, com os professores e possivelmente estendendo isso à comunidade. Eu acho que a universidade pública tem esse papel, né, de realmente estar atenta às ações que estão ocorrendo no mundo, às alterações que estão ocorrendo no mundo, e essas alterações fazem com que a gente tenha a preocupação de que a nossa comunidade tenha realmente todas as informações necessárias para que ela tome decisões conscientes dos riscos e dos benefícios que ela pode obter ficando livre de qualquer produto que contenha nicotina e, portanto, não ser dependente da nicotina. A gente agradece a participação aqui do Papo Especialista. A senhora fique à vontade para as suas considerações. Tem aqui as considerações finais. Bom, eu agradeço, né, a oportunidade. Essa semana é a semana do dia 31 de maio, que é o Dia Mundial Sem Tabaco. O Dia Mundial Sem Tabaco, este ano, ele tem como tema proteger as crianças contra a influência da indústria do tabaco. E essa influência, ela vem agora principalmente na forma dos dispositivos eletrônicos, com uma quantidade muito grande de nicotina, com embalagens, com sabores para atrair crianças, né? Então é importante, né, eu gostaria que as pessoas, os pais, né, fossem muito atentos. Às vezes esses dispositivos se misturam a pendrives e outras coisas e as pessoas não conseguem identificar. Então que fiquem muito atentos a isso. Existem até algumas empresas que fazem festas, né, de aniversário de 15 anos, que alugam distribuem esses dispositivos para os adolescentes, e que a gente realmente precisa proteger essa população. Então, que este ano, né, a gente direciona essa campanha para as crianças e adolescentes, realmente porque a indústria do tabaco é uma indústria extremamente poderosa, uma capacidade financeira muito grande, ela tem mais dinheiro do que a indústria farmacêutica e ela tem uma influência política muito grande, né? E tanto que a gente tem projetos de lei no Senado para aprovar cigarro eletrônico no Brasil.
E a gente pede que a população realmente se manifeste, né, e diga isso com relação a não querer que esses produtos estejam aí à disposição das nossas crianças. Vamos proteger as nossas crianças, fazendo com que elas respirem o ar puro, principalmente em Botucatu, né, que é um ar bem puro, para que a gente possa realmente ter uma saúde respiratória e sistêmica muito boa. Bom, eu agradeço, né, a oportunidade. Essa semana é a semana do dia 31 de maio, que é o Dia Mundial Sem Tabaco. O Dia Mundial Sem Tabaco este ano ele tem como tema proteger as crianças contra a influência da indústria do tabaco. E essa influência ela vem agora principalmente na forma dos dispositivos eletrônicos, com uma quantidade muito grande de nicotina, com embalagens, com sabores para atrair crianças, né? Então é importante, né? Eu gostaria que as pessoas, os pais, né, fossem muito atentos. Às vezes esses dispositivos se misturam a pendrives e outras coisas e as pessoas não conseguem identificar. Então que fiquem muito atentos a isso. Existem até algumas empresas que fazem festas, né, de aniversário de 15 anos, que alugam distribuem esses dispositivos para os adolescentes, e que a gente realmente precisa proteger essa população. Então, que este ano, né, a gente direciona essa campanha para as crianças e adolescentes, realmente porque a indústria do tabaco é uma indústria extremamente poderosa, uma capacidade financeira muito grande, ela tem mais dinheiro do que a indústria farmacêutica e ela tem uma influência política muito grande, né? E tanto que a gente tem projetos de lei no Senado para aprovar cigarro eletrônico no Brasil. E a gente pede que a população realmente se manifeste, né, e diga isso com relação a não querer que esses produtos estejam aí à disposição das nossas crianças. Vamos proteger as nossas crianças, fazendo com que elas respirem o ar puro, principalmente em Botucatu, né, que é um ar bem puro, para que a gente possa realmente ter uma saúde respiratória e sistêmica muito boa. Agradecemos a doutora Irma de Godoy por sua participação aqui no Papo com Especialista. Até a próxima. Tchau, tchau.